Beleza, agora o áudio entrou. Boa tarde a todos. Eu sou Carlos Alberto Saad, desculpa o problema do áudio de início. De qualquer maneira, estamos iniciando mais uma live, web rádio, live Dimensão. Boa tarde, Fabiana. Você pode não estar. Fabiana, não vamos testar o meu áudio aí, ver se está funcionando também. Acredito que está. Eu tô me ouvindo. Tá bom. Dá um eco. É com você. Boa tarde a todos. A gente está com uma transmissão um pouco diferente hoje. A gente cada vez mais procurando trazer novidades para você. Eu e o Carlos, a gente está em estúdios diferentes dessa vez. E claro que a gente não poderia deixar de estar com você mais essa tarde. Primeiro vou fazer para o Carlos, né? Já que ele está distante, como foi o começo do seu dia hoje? Olha, Fá, eu tinha programado algumas coisas, inclusive eu fui num evento hoje de manhã e algo assim, que me chamou muita atenção. Eu gostaria de ter ficado mais no evento, inclusive tinha almoço, que era alguma coisa interessante. Porém, nesse evento eu estava com meu pai e ele tinha um horário a ser cumprido. E é impressionante, né, como de repente algumas vezes durante o nosso dia nós estamos fazendo alguma coisa e outras pessoas, por algum motivo, acabam nos tirando daquele rumo que nós, pelo menos assim, que havia desejado, né, continuar. Então, foi bom. Não posso dizer que não tenha sido bom, foi muito bom. Mas ficou aquela sensação de faltou alguma coisa a mais. Deixa eu perguntar uma coisa para você que está me vendo. Assim você está me vendo de frente? De frente, é. Ah, então tá bom. Porque eu não estou me vendo, e quando eu não estou me vendo, eu não sei para que lado que eu tenho que olhar direito. Bom, a ideia hoje é, pensando de como foi o seu dia, eu vou te dizer a mesma coisa, que aconteceram diversas coisas hoje que me tiraram um pouco do meu planejamento, mas além da gente falar de como é o nosso planejar do dia a dia, mas o quanto do seu dia a dia você faz por você. O quanto da sua rotina você vive com a sua motivação por um motivo, e este motivo é você. Suas vontades, suas necessidades, seus desejos, seus sonhos, aquilo que você gosta, aquilo que você precisa. Já parou para pensar sobre isso? Parece uma pergunta simples e fácil, né? Mas, na verdade, se a gente for bem a fundo, que é a nossa ideia hoje, a gente trazer contextos mais do nosso dia a dia para vocês conseguirem colocar as coisas em prática de forma rápida. Ferramentas rápidas para vocês usarem todos os dias. Se a gente for mais a fundo e você vai perceber que você se abandona a maior parte do seu dia.
para isso basta ter pais e filhos, ou um, ou outro, ou os dois. Que é impressionante como nós planejamos determinadas coisas, né, Fá, durante o dia. Nós fizemos uma live na praia, naquele cenário bonito, que nós estávamos na estrada e de repente mudamos todo aquele nosso contexto em função claro, da filha, de terceiros. Mas o quanto realmente nós, pelo menos assim, é legal buscar esse tema, porque, pelo menos para mim, me faz refletir quantas coisas nós deixamos de fazer para nós mesmos, quantas coisas eu deixo de fazer para mim e cedo em benefício ao outro. São muitas. Você que está nos assistindo, quantas coisas você deixa de fazer, deixa de ser feliz em alguns instantes ou de cumprir determinados objetivos e estar satisfeito com alguma coisa e, no lugar disso, vive em função de outros, né, Fábio? E é divertido, porque quando a gente faz essa pergunta, a resposta vem muito rápida. Ah, eu faço tudo por mim, né? Minha vida, minhas coisas. Se eu faço pelos meus filhos, é porque eu estou fazendo por mim. Se eu faço pelos meus pais, é porque eu estou fazendo por mim. Se eu faço pelos meus amigos, é porque eu estou fazendo por mim. Conscientemente, isso parece muito fácil de responder e muito claro. Mas se isso realmente fosse verdade, nós não nos sentiríamos tão insatisfeitos em alguns momentos. Nós não teríamos momentos de desânimo, de tristeza, de falta de vontade, aqueles dias em que a gente não tem vontade de levantar da cama. Por que será que todos esses eventos acontecem? Porque algo que nós estamos fazendo ou vivendo não é aquilo que nos alimenta. Não é aquilo que nos motiva, não é aquilo que dá aquela uau, é hoje eu vou viver e acontecer. E infelizmente, esses momentos são muitos na nossa história. E se não cuidamos daquilo que realmente é importante, que somos nós, a tendência é, até pela nossa própria história hoje, a nossa rotina, as exigências do nosso mundo, a tendência é que isso fique cada vez pior. É engraçado que eu ouço nos meus treinamentos individuais e como o universo ele faz com que as coisas se aproximem, né? Eu tenho cada fase, cada época que eu tenho clientes diferentes nesses treinamentos, eu tenho coisas em comum que esses clientes trabalham naquela determinada fase ou época. E uma das coisas que tem com esses meus clientes acontecido agora, neste momento, é justamente que quando eles passam a fazer coisas por eles são chamados de egoístas. E se preocupam e se machucam com o fato de que, mas a pessoa falou que eu sou egoísta, que eu só penso em mim. Já passou por isso? De alguém te dizer, você é egoísta, você só pensa em você. Né? O conceito de egoísmo é ruim ser egoísta? Eu te faço uma pergunta. Você acha que é ruim você ser egoísta? Nós estamos próximos, quer dizer, não tão próximos, mas próximos do RE, do Reencontrando o Seu Eu. Isso é uma coisa que normalmente a pessoa, quando sai do Reencontrando, ela escuta muito isso, né, Fá? Poxa, você é egoísta, porque em alguma maneira, após um treinamento, a pessoa começou a pensar um pouco mais nela. E é estranho como as pessoas que dizem gostar do outro, quando o outro está pensando em si e está sendo feliz, essas pessoas não gostam, eu não sei por qual motivo, e acabam chamando de egoístas. E não tem nada mais gostoso, claro, que vivemos em sociedade, é importante dividir. Por exemplo, eu gosto muito de pizza de mussarela. Tem 100 tipos de pizza, eu adoro pizza de mussarela. A Fabiana, ela até gosta de mussarela, mas ela tem a preferência dela. Quer dizer, toda vez eu vou ter que comer a preferência dela? Ou toda vez ela vai ter que abrir a exceção e ficar só comendo pizza de mussarela? Não. É necessário ser flexível. Agora, estão nos assistindo aqui, por exemplo, não sei se você está seguindo aí, a Nath está aí, o Rafa está aí. Eu não consigo... Não, eu estou sem bateria no celular e ele morreu. A Nath Tomás está aí, a Natinha. E assim, quantas vezes nós sabemos que de repente a pessoa começa a pensar um pouco mais nela? Você só pensa em você. Vai pensar em quem? Quem é a pessoa mais importante do planeta?
Porque se você não estiver bem, o mundo à sua volta não vai estar bem. Agora, como fazer isso, Fábio? Porque quando você pôs um ponto muito forte nisso, e quando você fala dos seus clientes, os meus também, o que tem uma das coisas em comum, principalmente quando se trata de relacionamentos, algo muito forte é isso, Fábio. As pessoas não querem que o outro seja feliz. Parece que está sendo... está esquecendo de mim. Fica um tipo de um ciúme, não sei se é um ciúme ou uma inveja, eu não sei citar um nome, porque cada caso é um caso, mas é algo muito, realmente muito, algo muito estranho, né? A gente tem algumas coisas aí que fazem com que as pessoas tenham essa reação. Primeiro, eu quero esclarecer que você ser egoísta é você cuidar do seu ego. O ego é você como pessoa. E isso é muito importante e muito bom. O que é ruim é você ser egocentrista, quando você acha que você é a única pessoa no mundo e que o mundo tem que girar à sua volta. E normalmente as pessoas que te acusam de ser egoístas é porque neste momento elas estão sendo totalmente egocentristas. Você tem que fazer por ela, não por você. Percebem a diferença? Quando você é egoísta, você está cuidando daquilo que é o ego, você se alimentando. E o nosso ego é aquilo que mantém a nossa história, o nosso juízo, o nosso adulto, o nosso defensor. E quando você é egoísta, você está cuidando de si. E é esse ego que vai mediar os seus desejos, as suas vontades, as suas críticas internas, as suas dificuldades. E ele precisa ser muito bem tratado. Você precisa se tratar muito bem. Cuidar de você, cuidar das suas dificuldades e prestar atenção nas suas vontades e desejos. É óbvio que isso acontece nos relacionamentos porque no início de relacionamento cria-se uma dinâmica e a pessoa está acostumada a viver de uma determinada maneira. Você sempre colocou a chave do carro no lugar onde a pessoa sabia onde estaria a chave. Quando você percebe que aquele lugar te atrapalha e que na sua bolsa é melhor porque você vai ser a primeira pessoa a sair com o carro e a pessoa um dia resolve que ela quer a chave, o que ela vai falar? Você é egoísta, você guardou a chave só para você. Só que você vai usar a chave, não é o outro, mas só do outro não ver porque você mudou um comportamento que não vai muitas vezes nem atrapalha a vida do outro. Ele só observa que você faz algo diferente. E esse algo diferente incomoda. Por qual motivo incomoda? Porque ele não sabe lidar com aquilo que é novo. Você tirou ele da zona de conforto. Bom, mas na verdade, o tema não é muito esse, isso faz parte da história, mas pensa aí, o que você faz todo dia por você? Você deve estar pensando de novo, pô, mas essa pergunta de novo, eu faço tudo por mim. Vamos pegar o caso que o Carlos citou do dia da praia, que nós contamos que a gente precisou mudar os nossos planos por conta da nossa filha. Eu pergunto para você, Carlos, você fez isso por ela ou você fez isso por você? Olha, os dois. Fiz isso por ela, porque a minha filha eu amo, óbvio, e fiz isso por mim. Nossa, cortou tudo que você falou, fala de novo. Eu fiz por ela, porque é minha filha, e fiz por mim, porque como eu poderia estar viajando, preocupado com a outra pessoa. Então, até mesmo para poder satisfazer a minha tranquilidade, eu voltei. Mas é óbvio. Então, foi por você. Sim. Porque para a gente ter um dia tranquilo e poder realizar aquele monte de tarefas de forma eficiente, ou até decidir não realizar porque aquele não era o momento e que a gente poderia ter o melhor resultado, nós decidimos, porque era importante para nós, que nós deveríamos cuidar dela. Exato. O que é diferente de quando nós temos um compromisso e a Luísa ou o Rodrigo resolvem que querem ir na casa de uma amiguinha. E aí alguns pais largam tudo, bagunçam toda a vida para ir fazer aquilo que é importante para o filho. Existem mães que largam as suas profissões e as suas vidas para viver para os filhos. E o mais triste é que quando não, mas eu fiz isso porque por mim, porque eu quero ser uma boa mãe.
Em até um determinado ponto, isso cabe, isso se encaixa, até uma determinada idade. Mas a mulher, ela não nasceu só para ser mãe, ela nasceu para ser mãe, ela nasceu para ser esposa, ela nasceu para ser filha, ela nasceu para ter outros tantos papéis. E quando ela se anula para ser mãe, lá na frente tem um preço. Né? O pobre do filho que paga quando fica adulto. Não, eu fiz tudo por você. Eu larguei a minha vida por você. E olha o que você faz. Você nem vem me visitar. Né? Quantos casos a gente já ouviu de mulheres tristes em depressão porque os filhos foram viver suas próprias vidas? Mas é importante isso, porque elas não têm essa, principalmente quando vem essa frase, eu fiz tudo pelo meu filho agora, ou minha filha, e agora eles não olham para mim. Ou seja, então, na verdade, tudo que foi feito não foi feito para o filho, foi feito para ela, para que ela pudesse ter um fruto lá na frente de algo que ela estava esperando, não em benefício ao filho. E essa diferença que é importante a pessoa ter consciência, a maioria não tem. Não, porque na verdade ela não fez por ela, né? Ela fez uma troca. Sim, uma chantagem, claro. Né? Uma troca. E não porque ela estava vivendo aquilo, porque ela realmente desejava viver aquilo intensamente e que todas as outras coisas que ela estava deixando de fazer não eram importantes ou valiam a pena ser descartadas por aquele propósito. Aquele motivo. Aí ocorre uma outra coisa, né, Fá? Principalmente você deu um caso. Nós temos assim vários e vários casos. Não está falando de pais e mais de mãe, inclusive. Ainda ocorre uma outra coisa. A pessoa que acaba vivendo especificamente para os filhos, que é importante viver, dar a vida para os filhos, você proporcionar, porque é a sua responsabilidade, a responsabilidade dos pais de criar os filhos. Isso não pode exumir essa responsabilidade de maneira alguma. Mas porém, quando a pessoa ela dedica a vida dela para os filhos, o que ocorre? Primeiro, ela ficou um tempo sem vida. E os filhos vão embora, ela continua sem vida. É isso que ela não percebe. Ela não construiu. E o que acontece... o que acontece é que ela não entende que ela não precisa só ser mãe para ser eficiente nesse papel. Pelo contrário, quanto mais feliz, quanto mais inteira, quanto mais coisas que a motivam, que a fazem bem ela tiver, mesmo que com crianças muito pequenas, vamos por uma mãe de trigêmeos, né? Precisa demandar muita atenção para aquelas crianças, mesmo que ela tenha muito tempo dedicado aos filhos, mas é importante que ela tenha um momento do seu dia que seja uma coisa que lhe faça muito bem como pessoa, como indivíduo, algo que a motive, que faça com que vale a pena ela estar viva e ela viver. Não só colocar isso nos filhos. Eu até ouvi já, às vezes, algumas críticas, não vou dizer nem críticas, mas algumas coisas, não, Fabiana, mas não é bem assim. E aí você buscando, peraí, mas como você se sente nesse outro contexto, nesse outro contexto, nesse outro contexto? Quando você vai numa reunião de amigos, né, com o seu marido que trabalha fora, que você vai numa reunião da empresa dele e que tem mulheres que trabalham, ou mulheres até que não trabalham, que cuidam dos filhos, mas que vão à academia, ou que fazem um curso, ou que artesanato, coisas que elas gostam. Como você se sente conversando com essas pessoas? Aí as pessoas às vezes falam assim, nossa, mas eu não gosto de ir porque eu me sinto totalmente deslocada, porque o mundo ficou muito restrito a um papel só, a um mundo só, a um local só. E isso acontece também, né, com os filhos. Quantos filhos deixam de se casar, de namorar, de ter uma vida, de seguir uma profissão, porque, como minha mãe ou meu pai cuidaram tanto de mim, agora é a minha vez e eu preciso dedicar a minha vida a essa pessoa. Nos nossos treinamentos a gente tem muitos casos assim. Nós estamos falando de pais, por enquanto pais e filhos. Esses dias, Fá, eu vi uma frase, não foi esses dias, acho que faz mais de um mês. Um casal, discussão de casal, alguma coisa assim, estavam em vias de uma separação, sabe? Começa aquele conflito. E a pessoa virou para mim e falou o seguinte, minha vida sem aquela outra pessoa, ela vai desmoronar. Isso é uma coisa muito forte, né, Fá? Porque você imagina, a pessoa está colocando a vida dela,
como desmoronar. Ou seja, como é que uma vida pode desmoronar? Eu não consigo entender. Ou Mas seja, é ela isso teve que a base. gente Quer sempre dizer, fala, eu né? compreendo isso, é claro, mas é a pessoa que viveu em função do outro. Quantas pessoas vivem só atrás do outro, atrás de resolver problemas do outro, Fá? A pessoa acaba passando. É engraçado, deixa eu só falar uma coisa, que eu não estou te cortando, não. É que às vezes dá uma falha, eu acho que você parou, que é para eu falar, e eu começo a falar, e você continua a falar. Tá meio confuso Mas hoje. você pode cortar, porque eu estou te vendo, você não está me vendo. Então, para quem está assistindo, a Fabiana ela não está vendo nada, ela só está vendo a câmera do computador, mais nada. Eu tô conseguindo ter a noção total, né? Então, pode cortar na metade, inclusive, não tem problema nenhum. Vai lá, pode falar. Não, eu dei o exemplo de pais e filhos porque fica fácil, mas eu conheço pessoas que fazem assim. Sabe aquelas amiga mais legal? Eu ia Que entrar é na ela que metade. organiza as festas, que é ela que faz os aniversários, que se tem um amigo secreto é ela que faz, se tem uma balada é ela que vai e compra, se tem uma festa fantasia ela fantasia para todo mundo, ou um amigo que é super legal, que tá sempre juntando todo mundo, que é ele que se preocupa. Aí uma vez essa amiga pega e falha, né? Falha assim, no sentido, não vou nesse evento, ou, tá aí, é egoísta. O que normalmente essa pessoa faz? Ela para de viver a vida dela para fazer para os outros. No começo é até legal, vou preparar a festa. Eu estou fazendo isso por mim, porque eu quero estar com os meus amigos, eu quero estar naquele grupo, mas na ideia de ser aceita, de ser amada, de ser querida, acaba ultrapassando limites e abandonando coisas e valores que são importantes para ela para ser amiga legal de todo mundo. É um outro exemplo. Ela não está vivendo a vida dela porque ela quer do jeito que ela quer. No dia que ela está afim de ficar em casa, deitada na cama, assistindo Netflix, ela liga fulano que quer ir ao shopping, no cinema, e ela não tem coragem de dizer não. Porque aí ele não vai mais gostar de mim, eu não vou ser um amigo legal. Só que não é aquela vontade que ela tá de ir ao cinema. Ela tá afim de ficar assistindo Netflix em casa. Em outros contextos, no seu próprio trabalho, você tem um trabalho que até você gosta do que você faz. Porém, para você ser um parceiro legal de trabalho, você fica todo atarefado, se enrola naquilo que é realmente o seu trabalho e o seu ofício para ajudar o outro, para tapar o buraco do que o outro está falhando, para que, como equipe, tudo saia bem, tudo dê certo. E aí você se anula e se atrapalha, se prejudica pelo outro. E aí volto com a pergunta, né? O que você faz no seu dia a dia que é exatamente por você? Que você fala, hoje eu estou fazendo isso porque isso me faz bem, porque esse é o meu motivo. E aí eu vou dar, no final da nossa conversa, diversos exemplinhos de como isso pode ficar mais claro para você. De como você pode trazer isso à luz, né? Trazer isso à sua mente de uma forma muito mais perceptível e muito mais rápida. Em toda essa conversa, mal começamos com exemplos, uma coisa fica clara. É a dificuldade do ser humano de poder falar não. As pessoas têm medo de falar não para os outros, e claro que você entrou num ponto muito específico. Normalmente esse medo de falar não é o medo de não ser amado, de não ser aceito, de não ser querido, e aí acaba aprofundando na solidão. Ou seja, e é o medo de falar não para o outro, porque ela diz não para si o tempo todo. Não, A única coisa que tem na cabeça dela é dizer, olha, não, você não é importante, não é isso que você quer, não tem valor, não, esse seu sonho é bobagem. E é óbvio que a gente desenvolve esses padrões, esses esquemas de funcionamento desde lá da nossa infância, desde que somos pequenos, mas que naquele momento serviu, e a gente trabalha isso muito nos treinamentos. Naquele momento, para aquela criança naquela determinada idade, aquilo foi útil, serviu, protegeu, trouxe um reconhecimento, ou trouxe uma carícia, enfim. Só que esse comportamento se torna na fase adulta, além de inconsciente, totalmente destrutivo, porque te machuca, te magoa, te impossibilita, te adoece. Inclusive, deixa eu dar só uma paradinha, eu quero cumprimentar um amigo meu que está nos assistindo, o Zé Paulo Pitombo. Zé, é amigo de infância, amigo de infância mesmo, pequenininho,
sei lá, 2, 3, 4, 5 anos. Nossos pais eram amigos, né? Então, assim, é nessa fase aí que os esquemas e os nossos padrões se formam. Não, claro, mas assim, e se formaram. E hoje o Zé Paulo ele trabalha também com alguma coisa muito semelhante e é muito legal. Escreve, sempre foi fantástico. O Zé é uma pessoa que, na época, como garoto, eu sempre olhava assim, sempre foi uma pessoa que sempre fez muito bem feito as coisas, né? Então, sempre admirei o Zé Paulo e é muito legal podendo estar nos assistindo aí. E espero encontrá-lo a cores e ao vivo. Agora, sim, eu tive muito na minha vida, Fá, a dificuldade de dizer não. Aí entra no bonzinho. Pô, o cara é bonzinho, a pessoa é boazinha. E aí, enquanto ela não conseguia entender que tudo isso é uma falta de amor próprio, onde ela pode reconquistar, simplesmente reconquistar a maneira de fazer a própria vida e ter alguma coisa, ter um conteúdo que é um caminho. As pessoas que normalmente vivem para os outros, elas não constroem. Simplesmente elas vão no rastro dos outros, né, Fá? Eu me distraí, não sei se você estava nesse assunto. Espero que você ainda esteja nesse assunto. O que acaba acontecendo é que quando a gente acaba fugindo, né, desse eu dizendo não para nós e não reparando, a gente acaba desenvolvendo comportamentos que nos machucam, que nos atrapalham, né? Hábitos que são destrutivos, que são hábitos que nos levam para baixo, não aquilo que te faz querer acordar todo dia. Sabe aquela falta? Quantas pessoas que estão ouvindo, né, que vão assistir ainda essa live, já passaram por um momento em que não tem vontade de levantar da cama? E aí, quando você não tem essa vontade de levantar da cama, as pessoas podem falar assim, mas é porque eu estou passando por um problema difícil, por uma fase difícil. Não importa qual seja a fase que você está passando, se você estiver pronto para ir atrás do que é importante, se você estiver cuidando de você, você cria formas, descobre recursos, faz planos, traça caminhos para, independente do problema ou da fase, levantar e seguir a vida. Porque aquilo que dá para ser resolvido, ótimo, vamos resolver. Ação, você tem vontade de agir para resolver aquilo por você. Agora, aquilo que não dá para ser resolvido, deixa para depois. E o que dá para eu fazer hoje? Hoje dá para eu, sei lá, dar um sorriso e tomar um sorvete e me sentir feliz. Hoje dá para eu ler um bom livro que vai me trazer algo de bom porque isso me faz bem. Hoje dá para eu sentar e brincar com os meus filhos porque quando eu brinco com os meus filhos eu me sinto viva. Enfim, criar momentos e você entender que no seu dia, independente da fase que você esteja vivendo, do que você esteja passando, no seu dia você pode ter momentos bons e momentos para si. Esses dias, até assisti no Facebook uma médica que fez um vídeo falando sobre a morte, que ela acha que a gente lidar com a morte, perceber a morte de uma maneira mais clara é uma das maiores coisas para o ser humano, para que você possa compreender o que é o momento que você está vivendo agora. E aí eu faço a seguinte pergunta, que foi a pergunta que ela fez no vídeo, e eu ouvi essa pergunta hoje de novo. Se você, na fase que você está, tivesse a certeza de que a semana que vem, na quinta-feira que vem, você não vai estar mais vivo, como seria o seu dia de hoje? Seria exatamente do jeito que você está vivendo ou você faria alguma coisa diferente? Você deu uma semana, né, Fá? E se você desse menos ainda? Não, se fosse amanhã, né? Se agora você ouvindo a gente, você soubesse que você não vai levantar amanhã. Você tem só esse restinho de tempo aqui. Você estaria dando importância para as coisas que você realmente está se importando agora? Você estaria sentindo as coisas exatamente da maneira como você está sentindo agora? O que você realmente estaria valorizando, né? O que você realmente estaria fazendo por você? Quais seriam as últimas coisas que você gostaria de fazer para que te fizessem feliz e te dessem prazer? Para que fizesse com que você pensasse assim, poxa, valeu a pena. Olha, uma coisa, um exercício que eu já pratiquei, Fá,
eu pratiquei com 24 horas. E isso eu me lembro, há muitos anos atrás, uma pessoa falou, Carlos, põe o seguinte num papel. Se você só tivesse 24 horas, quais seriam as coisas, o que você faria? Escreva. Item. O que você faria, com quem você falaria? Você tem 24 horas e a sua vida está no fim. Quais seriam as suas atitudes? Com quem você falaria? O que você falaria então, para essas pessoas? E aí pessoas? eu vou além, né, nesse exercício. Por qual motivo você faria isso que você está dizendo que faria? Né? É por você, pelos seus valores, por aquilo que realmente é importante para você, ou é para agradar o outro, ou é para viver a vida do outro? Porque eu conheço pessoas que mesmo nessas 24 horas, nesse exercício, ainda se anulariam fazendo pelo outro. Isso é verdade. Vou colocar entre aspas, mesmo assim, elas desperdiçariam seus últimos momentos de vida se fazendo infeliz, dizendo não para si, para poder agradar e dizer sim ao outro. Tem uma pessoa falando que te ama muito, Fá. Obrigada. Seu sobrinho, seu afilhado, Rafa, que está assistindo você. Ele tava dodóizinho. Sarô, Rafa. A Dinda tá com saudade de você, meu amor. Também te amo, viu? E é muito gostoso que, até mesmo, inclusive, essa interrupção de falar que a sua mãe acabou de falar, pô, o Rafinha está assistindo. O mais gostoso é educar as crianças, como nós educamos nossos filhos, sem o medo de falar, eu me amo. Em primeiro lugar, eu me amo, eu gosto de mim, eu sou importante. E depende de nós, pais, a fazer com que essas crianças cresçam gostando de si. E principalmente sem o medo de dizer para aquelas pessoas que amam, eu te amo, você é importante, eu gosto de você, você faz diferença, eu tenho orgulho do que você está fazendo. Normalmente as pessoas têm um pouco de medo, né, de dar o feedback positivo, falar coisas positivas para as outras pessoas, e mesmo assim com esse medo, quer dizer, não é mesmo assim, e esse medo talvez seja até um ponto onde as pessoas deixam de viver a própria vida e vivem o resto do outro, e depois se queixam e cobram. Porque quando o ser humano não vive a própria vida, está vivendo do outro, e o outro não quer mais, ele vai cobrar. Que é o que você falou no começo. Eu fiz tudo para você, eu sempre deixei de fazer as coisas. E aí vai, né? E como eu já ouvi resposta, fez porque quis. Não, e vai, porque, na verdade, em algum momento, esse reconhecimento, esse ego esquecido, esse eu abandonado, ele vai exigir. Ele cobra através de uma ansiedade profunda, de uma síndrome do pânico, ele cobra através de uma depressão, de uma doença física, de uma enxaqueca, de uma fibromialgia, ele cobra, porque nós somos um sistema, e esse sistema precisa funcionar todo de acordo. É como um carro que você não põe óleo, uma hora o motor funde, porque ele precisa ser cuidado, ele precisa ser lubrificado, ele precisa rodar direitinho, ele precisa estar em sintonia para que o motor funcione. E nós somos da mesma maneira. A gente precisa pôr a gasolina, que são os reconhecimentos, as carícias, os feedbacks, que é legal a gente dar feedback para o outro, dizer para o outro quanto ele é importante, mas é importante que você olhe no espelho e fale, poxa, eu sou importante, eu sou incrível, olha só o que eu já passei na minha história, olha o que eu já aprendi, olha quantas pessoas eu consigo auxiliar, olha quantas pessoas eu consigo influenciar, olha quantas pessoas eu alcanço com a minha história e com a minha vida. Olha como eu já aprendi coisas, como eu já vivi coisas, como eu já sofri coisas e como hoje, com tudo isso, eu sou uma pessoa com defeitos, sim, com comportamentos limitantes, sim, com muito a evoluir, porém eu já fiz muito e faço o meu melhor todos os dias. Porque você pode receber elogios dos outros, você pode receber feedbacks dos outros, as pessoas podem dizer para você que você é incrível, que você é maravilhoso, maravilhosa, que você tá linda com aquela roupa, que você foi sensacional naquela apresentação.
Se você não acreditar que isso é verdadeiro, entra por um ouvido e sai pelo outro. E aquele combustível, aquela gasolina que o mundo está te oferecendo, não vai funcionar. Ela é jogada fora, como se tivesse um... como que chama aquele negócio que tem na caixa d'água? Um ladrão, né? Ladrão. Que vai embora sem ser utilizado, sem a mínima utilidade. Então, você está falando isso, você vê. Claro, nossa vida é em cima do autoconhecimento. E nós batemos na tecla de que a pessoa precisa ter o autoconhecimento. E o autoconhecimento é geral. Não é só nessa parte de traumas, essa parte de saber se amar. É na parte de expansão de consciência também. A pessoa ter ideias do que existe além daquilo que nós podemos enxergar. E eu estou dizendo isso porque eu tenho um amigo impressionante. Eu tenho um amigo que, se ele está falando para 1000 pessoas, e quando eu falo 1000 pessoas, às vezes eu faço algum hangout, faço algumas coisas, nós fazemos, e a pessoa está falando para 1000 pessoas mesmo, tá? E de repente dá um dislike. Nem fala mal, dá um dislike. A pessoa se desconcerta de uma tal maneira, 999 estão gostando, e um não gostou. Abala. E é muito legal, porque, claro, que depois de muito tempo, hoje a pessoa está se consertando nisso e já não está mais ligando tanto, ou se está ligando, não está demonstrando. Mas é impressionante, né, como a parte negativa que vem do outro atinge muito mais forte do que o positivo, né, Fá? E é óbvio que não dá para agradar a todos, isso é muito bom. Porque naquilo que você não agradou, talvez seja um ponto que você não tenha que dar a mínima importância, porque aquela pessoa não tem relevância nenhuma na sua vida, então por qual motivo você vai se preocupar? Ou é um ponto em que realmente, olha, tem relevância, eu posso rever isso que eu disse, ou rever este comportamento e posso melhorar. Olha que legal. Se aquilo não serve para você, não serve, é lixo. Não vai perder o tempo pensando e nem energia pensando naquilo. Agora, se aquilo é algo que tem relevância, que pode ser útil para você, você não tem que ficar triste, chateado com ela. Você tem que agradecer, olha, valeu. Com isso, você fez com que eu melhorasse nesse aspecto. Você está refletindo sobre o feedback que vem. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, 10 pessoas falam para você que você está bonita. Aí vem a 11ª e fala, nossa, que cabelo feio. Ou seja, tem pessoas Mas o que acontece? Porque, na verdade, isso está de dentro para fora, não é? Claro, é óbvio. É isso que eu quero fazer você chegar. Isso é óbvio. Para nós, isso é óbvio. Mas para a grande maioria não é. E a pessoa, ela refletia a respeito disso, porque ela joga fora 10 feedbacks positivos e, assim, desacredita, como se desacreditasse naqueles 10 e começa a acreditar e dar relevância e importância para o não. Eu vou mais longe, Carlos. Na verdade, ela sempre acreditou nesse 1. E ela está tentando se convencer nos outros 10. Você foi não só mais longe, não foi longe. Você foi Quando ela ouve aquele 1, ela fala, tá vendo? Eu tinha razão. Acho que quando você me chamou de Carlos é por isso. Você não foi mais longe, você foi mais clara e objetivo. Né? Ela simplesmente foi comprovado aquilo que ela pensa sobre ela. Mesmo que o mundo todo esteja dizendo ao contrário. Que aí a gente entra na autoimagem, na autoestima, que são coisas que precisam ser trabalhadas. Ou seja, voltamos naquilo, nós somos o que pensamos. Sim, e mais ainda, nós somos o que pensamos e o que sentimos. Porque às vezes a gente até pensa, eu vou pensar que eu tô maravilhosa, aí fica na cabeça, tô maravilhosa, mas o sentimento não é esse. Eu me sinto inferiorizada, eu me sinto feia, eu me sinto desprezada. Então, mesmo eu pensando, tendo algo positivo, que é o que acontece muitas vezes que as pessoas não entendem, mas eu penso tanto positivo, por que as coisas não dão certo comigo? Porque é um conjunto, não é só o pensar, é o pensar e o sentir. Que vai gerar com que tudo isso funcione direito, que aí vai além, vai ao pensar, o sentir e o agir. Porque o teu corpo tem que estar de acordo com tudo isso que está acontecendo para que realmente seja eficiente. Mas isso a gente vai falar num outro momento. Vai falando alguma coisa que falaram que o meu som está um pouco baixo, eu preciso pôr um microfone. Vai falando que eu vou sair, vou pegar o microfone e já volto. Tá. Então, continuando. O que você faz por você todos os dias? Vou voltar nessa pergunta.
E aí vamos pensar o seguinte, é você fazer uma análise. Hoje, quando você chegar, vai a primeira dica, é o primeiro exercício. Quando você chegar à noite na sua casa, no momento em que você estiver tranquilo, descontraído, descontraída, faça uma retrospectiva. Como foi o seu dia? Do momento em que você levantou, tudo o que você fez no seu dia, até o momento em que você está ali, nesse seu momento de reflexão. E desse seu dia, quais foram os momentos em que você se sentiu bem? Eu não estou dizendo sentiu, estou feliz, saltitante, não. Que você se sentiu bem fazendo aquilo. Que parece que aquilo faz sentido para você. Que aquilo é tão natural e é tão gostoso de fazer que não exige que você se desgaste, que você use energia ou que você se estresse ou se irrite com aquilo. Quantos momentos do seu dia você teve essa sensação? E aí, para esses momentos, você vai fazer uma segunda reflexão. O que você realmente estava fazendo neste contexto todo? O que você realmente estava fazendo que te trouxe isso? Então, vamos supor, eu estava produzindo, por exemplo, eu estava fazendo isso agora há pouco, um conteúdo novo para o site. E eu adoro produzir conteúdo porque eu adoro escrever, eu gosto de ser clara, eu gosto de trazer informação, eu gosto de cumprir a minha missão de vida, que é poder alcançar pessoas e trazer histórias, ou trazer conhecimento, ou trazer caminhos, dicas ou ideias que possam fazer qualquer tipo de diferença na vida de qualquer pessoa. Ou seja, neste momento que eu estava preparando esse conteúdo novo, eu estava me sentindo extremamente concentrada e bem, tanto é que eu gastei um tempo e nem vi o tempo passar, porque eu queria que ficasse muito, muito legal, para quando eu colocar no ar, faça realmente alguma diferença para alguém. E aí, eu já disse para você, o que eu estava fazendo que fez com que eu me sentisse tão bem? Eu estava cumprindo a minha missão, eu estava fazendo algo por mim, algo que eu gosto, eu amo escrever, eu amo conversar com as pessoas. Então, neste momento, foi o momento do meu dia em que eu fiz algo por mim. E fazer este algo por mim foi no momento em que eu me dediquei a escrever. Eu não me desgastei, eu estava me sentindo tranquila, eu estava curtindo, gostando de fazer aquilo. Você entende o que eu quero dizer? Se você está entendendo, eu não estou enxergando muito bem, mas dá um joinha aí para eu saber. E se você tiver alguma dúvida, pergunta aí, que assim que o Carlos ligar o microfone, ele me passa e a gente responde para você. Então esse é o exercício, você chegar à noite e pensar nesses momentos. Depois que você pensar nessa retrospectiva do seu dia, quais foram esses momentos em que você se sentiu bem e qual é realmente o motivo de você ter se sentido bem. E aqueles outros momentos que talvez você perceba que são mais momentos do que esses momentos em que você se sentiu bem, que você fez por você, quais são aqueles que você está fazendo que hoje não são realmente a menina dos seus olhos que te enchem de motivação? Porém, tem um caminho, um objetivo a ser alcançado, que é através dele que você vai chegar. E quais dele você está fazendo pelo outro ou para ser aceito pelo outro, sem ter a mínima vontade, sem ter o mínimo desejo, e você sente que aquilo te suga, te desgasta e que é uma energia desperdiçada que você não vai recuperar mais. Cheguei, tá me ouvindo, Fá? Tô ouvindo. Deixa eu perguntar, eu pedi pro pessoal, se tivesse alguma dúvida, escrever aí no chat, aí você dá uma olhadinha que eu não consegui abrir aqui, para ver se tem alguma pergunta pra gente responder. Deixa eu ver, tô vendo aqui, vai falando que eu tô vendo aqui. Tá? Então essa é a primeira dica, você fazer uma retrospectiva. E uma dica que eu dou sempre, insisto, e vou continuar insistindo, talvez todas as vezes que você vê um vídeo meu, desses mais longos, que a gente tem um diálogo maior, qual é o momento do seu dia que você vai reservar para fazer algo realmente importante para você? Algo que te faça feliz, mas muito feliz.
Não precisa ser muito tempo, pode ser 15 minutos, 10 minutos. Nessa minha fase que eu estou num projeto que está super difícil, está tomando um montão do meu tempo, eu me sinto bem fazendo isso porque é algo que eu tenho me dedicado, que eu sei que vou ter um resultado, mas isso me cansa, me desgasta, por N motivos. Vai me fazer feliz eu chegar em casa e ficar 15 minutos com os pés para cima escutando uma música. Vai me fazer bem eu tomar um banho bem quentinho de 5 minutos e ficar embaixo d'água sem pensar em nada, sem conversar com ninguém, sem ouvir ninguém. São coisas simples. E aí a gente vai alimentando o nosso dia cada vez mais com pequenos momentos de felicidade, pequenos momentos de bem-estar, que vão fazendo com que a gente entenda que mesmo tendo aquele desafio daquele dia, aquele problema, aquela questão a ser tratada, mesmo assim, eu vou ter esses momentos de recompensa que vão me motivar, que vão me ajudar a lidar com essas dificuldades. Ô, Fá, a única coisa que teve aqui, o Renatinho, que falou muito bom, Fabi, Renatinho, e vocês falam uma coisa muito interessante, inclusive é legal que você está ensinando os nossos filhos a saber e principalmente a poder fazer agradecer a vida. Uma das coisas que eu estou preparando e que em breve, eu acredito que em julho isso já vai estar bem mais pronto, vai ser uma série de vídeos e de treinamentos, palestras, enfim, para os pais. Porque a gente fala muito de você aprender a lidar consigo, do seu autoconhecimento, você como ser humano, mas eu e o Carlos, nós sabemos que a tarefa de sermos pais, além de ter uma grande responsabilidade, ela não é simples. E quanto mais a gente aumenta o nosso autoconhecimento e a gente vai descobrindo todas as histórias da nossa infância que nos influenciam hoje, né, todos os padrões que nós temos que fazem com que a gente tenha esses comportamentos destrutivos na fase adulta, caramba, mas será que isso está acontecendo com meu filho? Isso está se instalando no meu filho? Será que eu estou sendo responsável por isso? Em que momento? Aonde eu preciso ser mais permissiva? Aonde eu preciso colocar limites? Então, você ensinar o seu filho que ele precisa gostar de si, que ele precisa estar bem consigo, que ele pode ter gratidão pela vida, gratidão pelos outros, que ele precisa exercitar gentilezas, não quer dizer que o seu filho não precisa ter limites, que ele não precisa ter regras, que ele não precisa entender que ele termina onde o outro começa, que ele precisa respeitar a existência do outro. Isso sempre fica, eu sinto, as pessoas me questionam, me perguntam, que sempre fica um tanto confuso. E é por isso que cada vez mais a gente está buscando ferramentas para trazer muito mais formas de você, pai, você, professor, você, tio, tia, avô, lidar com esses serizinhos, né, que estão aí no nosso caminho, que vêm para a nossa história, para a nossa vida, com uma missão, com um propósito que a gente tem que trilhar juntos, a evolução dos dois, dos 3, dos 4, dessa família toda, e que a gente possa fazer com que isso seja cada vez mais simples e muito mais proveitoso, para que a gente possa fazer com que essas crianças, quando chegarem na idade que você tem hoje, tenham menos dificuldades e muito mais momentos do seu dia que sejam feitas por elas, para que elas sejam mais felizes, e assim a gente vai ter um mundo muito melhor, porque a gente tem uma melhora de relacionamentos, uma melhora da autoestima, uma melhora da autoconfiança, resultados melhores em todos os setores da vida de todas as pessoas. E isso, claro, vai influenciar toda uma sociedade, essa é a nossa ideia. É um passinho de formiguinha aqui, pequenininho, entre poucos, mas que você compartilhando, você utilizando, você ensinando, você proporcionando para os outros, isso pode se tornar um formigueiro gigante capaz de transformar o mundo. Com certeza. E as pessoas, você falou várias palavras e uma delas felicidade. Eu lembro que a Dercy Gonçalves, ela falava muito o seguinte, Fá, o único patrocinador oficial da nossa felicidade somos nós mesmos. Não tem outras pessoas que patrocinem. Elas podem até participar, mas o patrocínio é nosso. E essa busca de estar cada vez mais, cada vez mais produzir e conquistar momentos de felicidade
Isso é primordial. E quando você fala que a importância de, não só dos pais, mas de relacionamentos, porque quantas vezes, não só pais e filhos, mas como casais, acabam destruindo e entrando em buracos, entrando em vias, entrando em ruelas, entrando em lugares que são sombras por nada. Por tropeçarem, não tropeçam nem em pedrinhas, escorregam em grãos de areia. E isso é muito importante naquilo que você está passando. Então, acredito que é isso. Nós estamos já quase 1 hora. Não sei se você tem mais alguma coisa que queira falar. Essa live está eu quero só lembrar que a semana que vem, a gente não vai se falar antes disso, no dia 9, na terça-feira, toda segunda terça-feira do mês, nós temos um encontro que é o seu happy hour mais especial do mês, que é o Happy Insight, um encontro em São Paulo, descontraído, que vai proporcionar autoconhecimento, novas ferramentas através de dinâmicas e vivências, e é bastante divertido, porque realmente é para você ter um momento feliz, que é a ideia do happy hour, evoluindo, aprendendo sobre si, melhorando a si mesmo, para poder ter momentos mais felizes com você durante todo o seu mês, toda a sua vida. Então eu convido você, qualquer pergunta, pode me mandar mensagem ou colocar uma mensagem aí embaixo do vídeo mesmo, que eu respondo para vocês, e eu espero você lá. E é isso, e dia 17 nós teremos uma palestra de ansiedade, e é como tornar a ansiedade a sua melhor companheira. É isso. É possível? Como transformar, né, um dos maiores maus do século num grande presente. Uma grande aliada. Porque as pessoas, quando se fala de ansiedade, as pessoas até tremem. E levanta a mão aí quem nunca sentiu ansiedade. Agora, quando a gente sente ansiedade, o que fazer com ela? No começo da semana que vem, eu devo estar fazendo uma live específica e mais vídeos falando em relação à ansiedade. Deixe reservado e programado, dia 17 de maio, estaremos com uma palestra presencial, com vagas limitadas, porque no nosso espaço, você que já conhece o Dimensão sabe que ali são vagas limitadas. Reserve esse dia, para que você entenda o que é a ansiedade. E entendendo a ansiedade e como ela funciona, serão dadas ferramentas para que você consiga utilizar essa ansiedade ao seu favor. É isso, Fá. Acho que podemos beijo enorme. Nos despedir. A gente se vê semana que vem. Tenham todos uma excelente semana. Um abraço a todos. E nós estamos hoje a quase 150 km de distância, né, Fá? À noite nos vemos. Um beijo muito grande. E a você que está nos assistindo, muito obrigado por tudo aí. Dá os oks aí, por favor, e o coraçãozinho. Coraçãozinho, a Fabiana que gosta muito dos coraçãozinhos, tá? E Zé Paulo e Rafa, e a todos que estão nos assistindo, Renatinho, André Anjos, Ana Cláudia, Ana Beatriz, quem mais está aqui? Tem Robson, Silvio, putz, tanta gente aqui, Emerson, Ed, Ricardo Mendes, assim vai embora, né? A Sumara Petrini, quem mais está aqui? Nath, tanta gente falando aqui, isso é muito legal. Deixe perguntas, se tiver algum questionário, deixe perguntas, se não sabe o que fazer, ou precisa de alguma coisa como fazer. Isso é muito legal. Deixe perguntas. Aí entrou agora no seu, né? Entrou. Eu queria ver os coraçõezinhos do final aqui. Então, não vi nenhum coraçãozinho, nem um joinha hoje. Escreveu pelo WhatsApp direto para mim ou para a Fabi, ou aí embaixo mesmo. Se tiver alguma dúvida, ou não sabe como lidar com alguma situação, é só entrar em contato com a gente. Até a semana que vem. Muito obrigado. Tchau, tchau, gente. Até mais.